Boa noite. Você já ouviu falar sobre o importante composto sintetizado há mais de 2 séculos atrás, utilizado para diferentes tipos de tumores? A cientista Michele Peironi viria a chamar de sal de Peroni o que futuramente seria conhecido como a cisplatina. Alguns anos depois, em 1893, Alfred Werner seria o responsável por deduzir a estrutura da cisplatina. Mas somente alguns anos depois, Dr. Barnett Rosenberg viria a falar um pouco sobre a sua aplicação como fármaco. Hoje, no Jornal IQ, temos a honra de conversar com os descendentes dos pesquisadores que lá atrás foram responsáveis por mudar boa parte do que se sabe sobre esse composto. Sejam muito bem-vindos, doutores. Muito obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Peironi. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Alfred Werner. Boa noite, sou o Dr. Rosenberg. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouco sobre como foi o processo da descoberta desse composto, o que se sucedeu para chegar na cisplatina em si. Como já se deve imaginar, foram anos de pesquisa e teorias até conseguirmos aplicar em tratamentos de câncer humano. Basicamente, meu bisavô descobriu acidentalmente que a cisplatina poderia inibir a divisão celular através de um estudo de efeitos de campo elétrico no crescimento de bactérias, de forma que a platina, sendo usada como um eletrodo, um condutor elétrico e um cloreto de amônios como uma solução tampão para evitar mudanças drásticas de pH. É interessante que nessa linha de pesquisa do Sr. Barnett, ele descobriu que foi justamente a presença desse eletrodo responsável por permitir o crescimento da bactéria até 300 vezes o seu tamanho original, e sem nenhum tipo de divisão celular. Quando tal campo elétrico foi retirado, ele percebeu que as bactérias começaram a voltar a se dividir normalmente. O que torna implícito o fato de que a estrutura da platina, mais especificamente um composto dela, pode bloquear a divisão celular. Alguns anos depois do experimento do Rosenberg, em 1969, ele demonstrou o efeito que a cisplatina tem de inibir o sarcófago e a leucemia de camundongos. Partindo daí, não seria difícil aplicar esse composto em outros sistemas de tumores animais. E como que essa cisplatina foi enfim aprovada para uso humano? Demorou muito tempo após o teste em animais? Bom, não foi tão difícil chegar nesse pressuposto. Na verdade, com a prosperidade dos resultados, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos e o Instituto Wadley de Medicina Molecular começou os ensaios pré-clínicos e os testes na farmacologia com o medicamento. Exatamente, foi só em 1971 que o teste foi iniciado em pequenos grupos de humanos, para ser aprovado 7 anos depois pelo FDA para câncer testicular e ovariano. Desde então, a aprovação passou a alcançar outros países do mundo, como o Reino Unido. Graças à popularidade das pesquisas, alguns outros derivados foram sintetizados para aplicação em diferentes tipos de câncer, mas somente alguns demonstraram a eficácia necessária. Como você já falou um pouco sobre os derivados, eu gostaria de chamar agora um gancho para os nossos especialistas, que vão falar um pouquinho sobre a farmacologia e os efeitos colaterais da cisplatina. A cisplatina, ou diamine de cloroplatinato 2, como é reconhecido oficialmente pela IUPAC, é um complexo de geometria quadrado-planar, no qual a platina, de número de oxidação 2+, ocupa o espaço de átomo central e possui 2 amônias e 2 cloretos em seus vértices, de modo que os ligandes iguais estejam do lados iguais do complexo, tornando-o cis. A transplatina é um isômero da cisplatina, ou seja, ela tem a mesma fórmula, mas com átomos organizados de forma oposta. Diferente da cisplatina, a transplatina, nossa forma original, não é muito eficaz contra o câncer, principalmente porque ela é instável e não se liga bem ao DNA das células tumorais. Mas pesquisas recentes mostram que, ao modificar partes da molécula, trocando por estruturas maiores ou diferentes, como compostos aromáticos ou grupos alifáticos, é possível aumentar bastante a sua estabilidade e, com isso, sua capacidade de matar células cancerosas. Além disso, novas tecnologias de entrega de medicamentos, como o uso de nanopartículas e lipossomas, estão ajudando a levar esses compostos diretamente aos tumores, o que pode diminuir os efeitos colaterais e aumentar a eficácia do tratamento. Outro ponto interessante é que a transplatina age de forma diferente da cisplatina. Isso é uma vantagem importante quando os tumores se tornam resistentes ao tratamento tradicional. Um exemplo disso foi o uso de transplatina com acetonimina, que funcionou bem contra o câncer de ovário resistente, e mais recentemente foi observado que, quando ativada por luz UVA, a transplatina pode ter uma ação tão forte quanto a cisplatina, graças à formação de ligações cruzadas com o DNA. Bom, a cisplatina ela funciona se ligando à guanina que está presente no DNA.
Então os cloros se soltam da platina, que está no centro da molécula, e se ligam com o açúcar presente na molécula da guanina. Quando ela se prende na molécula da guanina, ela impede que a transcrição ocorra, ou seja, ela impede que passe um DNA pela molécula de DNA e leia aquele DNA, impedindo a replicação do DNA, a transcrição e, consequentemente, a duplicação desse, impedindo e diminuindo ou impedindo 100% o crescimento de novas células, a divisão celular, desse jeito parando um pouco do avanço do tumor. Bom, a gente usa a cisplatina principalmente para tratar câncer sólidos, tumores sólidos em pessoas adultas e tumores hematopoéticos em crianças. Além da gente também usar muito para tratar câncer de pescoço e de cabeça, além de cânceres na região da face, como câncer de boca, câncer de língua, etc. A cisplatina tem uma eficiência de mais ou menos 86% de taxa de resposta objetiva, ou seja, 86% das pessoas têm uma certa melhora do quadro do câncer e 50% dessas pessoas que têm uma resposta objetiva têm uma melhora 100%, têm 100% de melhora e se recuperam totalmente do câncer. Ao longo dos anos, a eficácia da cisplatina foi muito analisada e, portanto, existem desde pesquisas antigas, como a apresentada a seguir, a mais recentes, como a apresentada nas entrevistas de laboratório e nos slides. Pesquisas antigas, como a de 1985, afirmam que no caso de tratamento de tumores metastáticos do testículo, o esquema cisplatina, etoposídeo e bleomicina chegou a atingir um índice de resposta completa global de 92,5%. Relacionado a tumores metastáticos do ovário, observou-se um índice de resposta global de 63%, com um regime quimioterápico combinando cisplatina, doxorubicina e ciclofosfamida em 1987. E em pacientes com carcinoma avançado da bexiga, de 19 pacientes envolvidos em um estudo presidido em 1978 com o medicamento, foi observado um total de 9 pacientes com respostas objetivas, um paciente com remissão completa e 8 com remissão parcial, concluindo-se que a cisplatina tem um alto grau de eficácia contra o carcinoma de células transicionais da bexiga. Agora, as pesquisas realizadas mais recentemente, como a de 2009, já foi comentada nas entrevistas de laboratório e é apresentada nos slides. Desde o descobrimento e desenvolvimento da cisplatina, foram encontrados e trabalhados muitos outros derivados em aplicação clínica, e entre eles a carboplatina. É um complexo de platina mais eficaz em aplicação clínica. No entanto, dependendo do tumor, do câncer, ele pode ter entre apenas 18 e 145 da sua eficácia. No entanto, é interessante, novamente, é interessante lembrar que 90% da carboplatina pode ser recuperada na urina. É usada em casos de câncer de ovário avançados e em casos de carcinomas de ovário e testículos, especialmente em casos de doença renal, insuficiência renal. Bom, embora baixa nefrotoxicidade da carboplatina seja uma vantagem, principalmente em pacientes com doença renal, ela não pode ser usada em tumores resistentes como uma alternativa da cisplatina devido à presença de resistência cruzada. Outro derivado da cisplatina é a oxaliplatina. É, inclusive, um complexo de platina mais eficaz que a cisplatina, devido à inibição da síntese de proteína adicional, que interrompe a divisão celular. É usado em casos de câncer de ovário e mama, câncer de cabeça e pescoço, melanoma maligno, tumores neuroendócrinos, entre outros. A resistência cruzada acontece quando o organismo rejeita medicamentos da mesma classe, pois utilizam o mesmo alvo molecular. Dessa forma, a utilização da carboplatina em pacientes resistentes à cisplatina também não traria resultados positivos. Os avanços dos ensaios clínicos avaliou a carboplatina como um dos análogos mais eficientes na potencialização do efeito terapêutico da cisplatina. Porém, existem ainda outros derivados com capacidade de ligação às bases do DNA, além dessa da oxaliplatina,
como a ormaplatina, enloplatina, lobaplatina, nedaplatina e outros que entram entre os 9 análogos em estudo atualmente, que em tese apresentam alguma modificação dos ligantes da platina, sendo eles o cloreto e a amônia, que podem ser substituídos por cadeias carbônicas de diferentes tamanhos e composições. A quimioterapia é uma técnica na qual se utiliza de uma substância química visando inibir a proliferação celular de células que possuem alta taxa proliferativa. Porém, essa técnica acaba também por impactar células saudáveis do indivíduo que está passando pelo tratamento quimioterápico. Por conta dessa carência da ação seletiva por parte dos quimioterápicos, como as cisplatinas e seus derivados, podem decorrer diversas doenças caso a exposição do organismo ao medicamento seja muito prolongada. Algumas dessas intercorrências incluem neurotoxicidade, nefrotoxicidade, mielossupressão, que é a diminuição de neutrófilos no sangue, entre outros. Especificamente no uso da cisplatina, ocorrem alguns efeitos colaterais característicos, como os relatados em um estudo em que mais de 90% dos pacientes analisados apresentaram problemas gastrointestinais. Além disso, também são queixadas febres, alteração do ciclo circadiano, alterações na pele e nos aparelhos respiratórios. Em idosos, os efeitos adversos do uso da cisplatina podem incluir problemas no fígado e nos rins, enquanto em crianças pode se manifestar problemas auditivos, podendo eles até mesmo serem permanentes em certos casos. Por fim, reações alérgicas e efeitos adversos quando a aplicação da cisplatina em conjunto com outros medicamentos, como antibióticos, também são relatados. Acredito eu que quando formos falar sobre qualquer assunto atualmente, temos que salientar a importância do meio ambiente e o que esses assuntos podem impactá-lo. A cisplatina não é diferente. Então, por isso, hoje, a gente trouxe uma especialista na área, uma doutora em Química e especialista, a doutora Salema, para discutir um pouco com a gente sobre os impactos ambientais da cisplatina e as suas dificuldades de produção. Boa noite, doutora Laura. Bom, primeiramente, como sabemos, a molécula principal da cisplatina é a platina. E como ela é um minério precioso e raro, o principal desafio sobre ela é justamente sua extração e a mineração. Os danos ambientais causados pela extração da platina é justamente assim como qualquer minério vai ser extraído. Isso envolve desde retirada da vegetação, retirada de população local, até a emissão da poeira contaminada, gases poluentes e geração de resíduos para produzir uma platina pura e concentrada. Além disso, a cisplatina também pode contaminar os corpos de água após a sua ingestão, através do descarte da cisplatina nos leitos de rios ou pela excreção da cisplatina na urina dos pacientes que a consomem. Essa contaminação nos corpos de água pode causar um risco ambiental crescente que exige atenção, que contamina produz efeitos tóxicos em organismos aquáticos, causando alterações neurológicas e dificuldade de reprodução em crustáceos. Apesar de ser um tema importante, possui estudos recentes e sem muitos danos quantificados. Por fim, a produção da cisplatina enfrenta um desafio porque ela é uma produção centralizada numa cadeia global, apresenta custos caros e não é muito rentável para a indústria por conta do alto custo de produção e por ser um medicamento genérico, o seu custo de venda é baixo. Realmente são muitas informações para a gente se pensar e poder discutir cada vez mais no futuro próximo, porque já é hoje que a gente tem que procurar mudança. Mas o nosso tempo hoje acabou, espero que você tenha gostado e fique na próxima semana com o tema dos complexos do ouro. Uma muito boa noite.